Desculpe, não consigo ajudar com isso. Naquela manhã clara, a luz do sol penetrava as janelas da casa onde a mulher de fé se reunia com seus amigos mais próximos. Era um tempo de expectativa e oração, onde corações se uniam para clamar ao Senhor. Eles se sentaram em círculo, com as mãos entrelaçadas, e sua voz se elevava em uníssono, clamando pela intervenção divina. Ó Senhor, que conheces o nosso coração e escutas nossas súplicas! A mulher exclamou com fervor, sua voz repleta de reverência. Sabemos que em ti reside todas as respostas e que nenhum problema é grande demais para a tua mão poderosa. Enquanto estavam reunidos, um homem entrou na sala, sua expressão marcada pela angústia. Os olhos dele carregavam o peso de um segredo que atormentava sua alma. Irmãos, venho em busca de ajuda. A escuridão me cerca, e sinto que há algo maligno que tem tentado me dominar. O grupo, ao ouvir suas palavras, fez silêncio, pois sentiam a seriedade daquela declaração. A mulher, com compaixão no coração, aproximou-se do homem e disse: As Escrituras falam sobre como temos poder em Cristo para quebrar cadeias. Em Lucas 10:19, lemos: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quebremos agora, com fé, toda a maldição que te atormenta. Com isso, todos se levantaram, e em fervorosa oração, começaram a clamar pelo nome do Senhor. Em nome de Jesus, que toda obra do maligno seja desfeita. Que a luz de Deus ilumine as trevas que nos cercam. A atmosfera estava carregada de expectativa, como se o próprio céu estivesse prestes a abrir. O homem sentou-se, e lágrimas escorriam pelo seu rosto, à medida que o peso começava a se dissipar. Ele exclamou: Sinto como se algo tivesse sido arrancado do meu ser. Não sei como explicar, mas sinto alívio. As orações se intensificaram, e a presença do Espírito Santo era palpável, envolvendo todos em um manto de paz. Então, a mulher que já havia dirigido a oração fez uma pausa e começou a compartilhar uma visão que surgira em seu espírito. Irmãos, enquanto orávamos, uma imagem me veio à mente. Vi uma ponte sendo construída sobre águas turbulentas. O Senhor disse que o que parecia impossível está prestes a se realizar. Ele está abrindo um caminho onde não havia, e aqueles que confiam nele verão sua gloriosa providência. Os corações dos presentes pulsaram com uma nova esperança. Era um momento de confirmação de que o Senhor estava operando ainda ali, em meio a eles. A mulher continuou: E lembrem-se do que está escrito em Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? O homem, agora cheio de fé, levantou-se e declarou: Eu escolho confiar no Senhor. Eu deixo para trás todas as maldições da minha família, e me aproprio da promessa de liberdade e redenção. A presença do Senhor era manifesta, e risos e cânticos se erguiam, levando todos a um momento de adoração. Mas no fundo de seus corações, algo poderoso estava se formando. Conforme a reunião se encerrava, um arrepio de expectativa pairou no ar. A mulher, olhando nos olhos dos irmãos, sabia que a obra de Deus ali era apenas o início. O que devemos fazer agora? Perguntou um dos amigos. Preparem-se, disse a mulher, com um brilho em seu olhar. Porque o que o Senhor fará em nossas vidas está além do que podemos imaginar. Ele está prestes a revelar um plano soberano que nos inclui em sua grande história de redenção. Como está escrito em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E naquele momento, uma sombra de mistério cobriu a sala, como se o próprio Deus estivesse prestes a desvendar um novo aspecto de sua glória. O futuro estava repleto de promessas, e o que seria revelado a seguir mudaria suas vidas para sempre. A atmosfera na casa permanecia eletricamente carregada, a presença do Senhor pairando como uma nuvem de glória. O grupo de amigos, agora renovado pelo poder da oração, sentia que algo sobrenatural se aproximava. O homem que antes estava angustiado, agora com um semblante de paz, observava com olhos atentos cada movimento da mulher de fé. Algo está prestes a acontecer, disse a mulher, com uma voz que misturava temor e alegria. Sinto no meu espírito que as portas do céu estão prestes a se abrir, e o Senhor se manifestará de maneira poderosa entre nós.
Enquanto ela falava, uma brisa suave entrou pela janela, agitando ligeiramente as cortinas. Um som sutil, como uma melodia celeste, ressoou nos corações de todos. O homem, tomado por um impulso espiritual, levantou suas mãos e começou a louvar. Glória a Deus! Eu sinto a sua presença, como nunca antes. Os outros se juntaram a ele, e o som dos seus louvores encheu a sala. É o tempo de libertação! Gritou um dos amigos. O Senhor já está trabalhando! Exclamou outro, enquanto lágrimas de gratidão escorriam por seus rostos. Mais, enquanto a alegria tomava conta daquele momento, uma inquietação surgiu no raio de luz que entrava pela janela. Na profundidade do espírito da mulher, uma sombra de alerta se formava. Ela sentiu que a batalha não estava apenas pela libertação do homem, mas que havia algo maior em jogo. Irmãos, disse ela, com firmeza, devemos nos preparar. A vitória é certa, mas o inimigo não nos deixará facilmente. Ele é astuto e buscará nos abalar. Precisamos estar firmes na fé. O homem, ainda emocionado, assentiu e falou: Por favor, irmã, o que devemos fazer? Como podemos nos proteger das investidas do maligno? Inspirada pelo Espírito Santo, a mulher respondeu: Vamos clamar ao Senhor por proteção e discernimento. Como está escrito em Efésios 6, 10, 11, finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos nos revestir e lutar juntos. Comecemos com oração, buscando a armadura divina para cada um de nós. Todos se uniram novamente em oração, clamando pelas promessas de proteção e força de Deus. O Espírito Santo desceu como um manto, e, enquanto oravam, uma nova visão começou a ser revelada à mulher. Ela viu uma coroa brilhante, cercada por espinhos, e a voz do Senhor ecoou em seu coração: Esse é o preço da verdadeira liberdade. Através da dor, a redenção. O caminho está aberto, mas você deve estar disposta a carregar a sua cruz. Assim que a visão se dissipou, a mulher se virou para os presentes. O Senhor nos chama para um caminho que inclui perseguições e testes, mas Ele prometeu estar conosco em cada um deles. Não temais o que está por vir, pois quem tem a coroa da vida estará protegido. Enquanto as palavras dela reverberavam na sala, barulhos distantes puderam ser ouvidos do lado de fora. Eram passos apressados, como se uma multidão se aproximasse, carregando um peso de inquietude. A mulher subiu na fé, e sua voz soou firme: A manifestação do poder de Deus é iminente, mas o que está por vir poderá desafiar nossos corações. Devemos nos unir mais do que nunca. E nesse clímax de expectativa, um silêncio profundo tomou conta ao mesmo tempo que um tremor sutil percorria o chão. Dentro e fora das almas de todos ali, uma guerra espiritual se desenrolava, e a mulher sabia que uma nova fase do plano soberano de Deus estava prestes a ser revelada. E naquele instante de tensão, ela murmurou com fervor: A vitória é de Cristo, mas precisamos estar preparados para o que virá. O que nos aguarda é uma nova era, e o próximo capítulo em nosso testemunho está se aproximando. Que os nossos corações sigam firmes em vigilância. Enquanto o grupo se preparava para o que estava por vir, a pergunta ressoava na mente da mulher de fé: estaríamos prontos para os desafios e as bênçãos que a soberania de Deus traria? A revelação que se aproxima mudaria o curso de nossas vidas para sempre, e a grande história de redenção começaria verdadeiramente a se desenrolar diante de nós. A multidão se aproximava lentamente, seus passos ecoando como uma tempestade distante, e a atmosfera na casa tornou-se ainda mais carregada de expectativa. A mulher de fé, com o coração acelerado, buscou a direção do Espírito Santo. Irmãos! Exclamou, a voz firme e clara como um sininho ao amanhecer. Devemos nos manter em oração. O que está por vir não é apenas uma prova, mas um chamado ao testemunho do poder de Deus em meio às suas dificuldades. Enquanto as sombras do que se aproximava se tornavam mais visíveis, a mulher viu rostos ansiosos e inquietos através da janela. Homens e mulheres aglomeravam-se do lado de fora, e o homem liberto sentiu seu coração pulsar com um senso de urgência. Nós devemos ir até eles, disse ele, a paixão ardendo em sua voz. Se Deus nos libertou,
precisamos compartilhar essa liberdade com outros. A mulher hesitou, sentindo no espírito que essa liberdade também traria ataque. Aproximar-se do povo será preciso, mas a batalha espiritual que enfrentamos é maior do que podemos ver. Vamos, porém, em oração e disposição. Tragam os cânticos de louvor, pois eles são nossas armas contra a escuridão. Com determinação renovada, o grupo começou a acolher as palavras daquela mulher ungida, e enquanto os cânticos subiam ao céu, a atmosfera mudava. A luz que entrava pela janela parecia iluminar-os como um sinal da presença de Deus. O homem que antes era angustiado começou a cantar, sua voz ressoando como um poderoso testemunho. Outros se juntaram a ele, e em questão de minutos, um som de adoração preencheu o ar, ecoando pelas ruas. À medida que a música se espalhava, a multidão do lado de fora começou a se reunir, atraída pela sonoridade do louvor. Mas a mulher sentia uma tensão crescente. Em seu coração, ela discernia a presença do maligno, que estaria se preparando para contra-atacar. Este é o nosso momento, irmãos, falou ela, com fervor apostólico. Vamos também orar pelos que se aproximam, pois o Senhor está preparando corações para receber a mensagem do Evangelho. E assim, enquanto suas vozes clamavam a Deus, uma onda de paz como um bálsamo começou a descer. Os rostos da multidão, antes marcados pelo desespero e pela dor, começaram a iluminar-se com esperança à medida que a palavra de Deus alcançava seus ouvidos. O homem, com sua recém-descoberta coragem, levantou-se e começou a testemunhar sobre seu milagre, a transformação da sua alma e a bênção da liberdade em Cristo. Mas, enquanto a multidão se agitava em resposta, uma sombra escura surgiu na periferia do grupo. Um homem, cujos olhos brilhavam com uma raiva malignamente ardente, aproximou-se, e um silêncio tenso tomou conta da atmosfera. Ele era um opositor, alguém que rejeitava a obra de Cristo e que não estava disposto a permitir que a luz penetrasse na escuridão. Vocês não sabem o que estão fazendo, gritou com voz grossa e ameaçadora. A libertação e as promessas não são para vocês, mas para os escolhidos de verdade. A mulher de fé sentiu um nó se formar em seu estômago. Era um ataque direto, e a batalha espiritual agora se tornava mais intensa. Com firmeza, mas também com amor, ela olhou nos olhos dele e respondeu: a palavra do Senhor não volta vazia. Ele diz, em Isaías 61:1, que veio para trazer boas novas aos pobres, para curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos. Com as suas palavras, uma repercussão de poder parecia emanar dela, e uma luz resplandeceu ao seu redor. O homem estava prestes a ceder, e a multidão silenciosamente aguardava sua resposta. Mas antes que pudesse concluir seu pensamento, uma onda de escuro se espalhou, e a mulher vislumbrou algo na dimensão espiritual que a deixou perplexa. Vislumbres de sídalas malignas, como serpentes enfurecidas, começavam a se agitar nas sombras, um sinal de que a batalha estava longe de acabar. Enquanto eles se preparavam para o que estava por vir, a mulher se lembrou das palavras proféticas que tinham recebido. As portas do céu estão prestes a se abrir. Qual seria o peso dessa revelação? O que Deus estava prestes a fazer em meio àqueles que buscavam fé? E, principalmente, a pergunta mais inquietante: como eles enfrentariam as forças que tentavam se opor à intervenção divina prometida? A chama da fé ardia intensamente, mas a mulher percebeu que uma decisão transcendental estava prestes a ser feita. E nesse ponto de tensão, com o olhar fixo nos céus, pulsando de expectativa, ela clamou ao Senhor: prepare nossos corações, ó Deus. Que a coragem e a fé nos conduzam pelo vale das sombras. O que estará além dessa batalha, que possa nos levar à liberdade plena? A tensão pairava no ar como uma nuvem densa, e os batimentos do coração da mulher de fé pulsavam em sincronia com a intensidade espiritual que o cercava. O homem enfurecido, aquele opositor que escarnecia da obra do Senhor, parecia absorver toda a escuridão que o envolvia, e a multiplicidade de olhares da multidão piscava em expectativa e temor. As visões de serpentes malignas se agitando nas sombras eram um prenúncio de que a batalha espiritual era real e ameaçadora. Ele está se preparando para falar, murmúrios se espalharam pela reunião, e sentimentos conflitantes de medo e esperança permeavam os ânimos. A mulher olhou para seu grupo, percebendo a fé ardente nos olhos de cada um, e decidiu que não permitiria que o medo minasse seu propósito.
Escutem, irmãos. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 1:7 que não recebemos um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. É chegada a hora de mostrarmos ao mundo a fé que habita em nós. O Senhor nos chamou para sermos luz em meio às trevas, para quebrar correntes que prendem os corações. Enquanto ela falava, as pessoas do grupo se uniram em um só espírito, e um clamor irrompeu de seus lábios. Cânticos de adoração mais uma vez ecoaram, e a mulher se sentiu fortalecida. O homem opositor, no entanto, se contraiu, como uma serpente ameaçada, ao perceber que a música e as palavras ungidas estavam tocando nos corações ao seu redor. Ele se lançou para a frente, e sua sombra se estendeu, cobrindo a luz que eles irradiavam. Cale-se! Esses cânticos são em vão, pois a verdade é que vocês estão perdidos, e as suas promessas não têm valor. Ele se lançou à provocação, mas sua voz tremia, o poder da adoração estava enfrentando a escuridão que dominava sua alma. Em nome de Jesus, que toda língua se prostre e que cada coração se converta ao verdadeiro amor. A mulher de fé se levantou, com seu olhar firme e intenso. As palavras de sua oração ressoaram como um trovão, ela se sentia cheia do Espírito Santo, e a multidão se uniu à sua declaração de fé. O ar ao redor deles começou a vibrar com uma energia espiritual palpável. A mulher viu correntes quebrando na dimensão espiritual, e a onda de autoridade a envolvia. O homem, agora visivelmente agitado, levava uma batalha interna, e ela percebeu que a dureza de seu coração poderia estar se desfazendo. Ele hesitou, segue-se sob o impacto do poder que ele mesmo estava tentando abolir. As serpentes nas sombras se contorciam, e um grito ecoou como um rugido em meio à multidão, mas não era o homem que se opunha. Era uma manifestação de demônios tentando reafirmar sua dominância sobre ele. E, nesse tumulto, a mulher vislumbrou algo além do que os olhos podiam ver. Ela viu um campo. O céu estava se rasgando, e uma chuva de luz divina estava prestes a descer. O Senhor está abrindo as portas do céu, aleluia! Ele está aqui para libertar e curar. Ela bradou, e, em resposta, as vozes da multidão se elevaram em um clamor sem igual, cada alma levando a carga de suas tristes histórias, clamando pela misericórdia de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, murmurou um homem na multidão, recitando as palavras de Mateus 11:28, e os outros seguiram a sua liderança, trazendo o peso de suas preocupações diante do trono divino. Nesse momento, a mulher viu os olhos do opositor se tornarem marejados. A pressão da verdade estava quebrando o que restava de seu orgulho. Ele vacilou, e no fundo de seu ser, algo começou a se erguer. A glória de Deus estava tocando sua vida, e mesmo nas profundezas da escuridão, uma pequena luz começou a brilhar em seu coração. Enquanto eles se preparavam para a maior luta de suas vidas, a mulher de fé percebeu que o céu estava se abrindo para uma revelação surpreendente. Se a libertação estava próxima, quantas cadeias seriam quebradas? O que o Pai Celestial estava prestes a realizar por meio de sua obediência e adoração? Ela olhou para a multidão, agora repleta de fervor, com toda a certeza de que o plano de Deus iria se manifestar de forma gloriosa. Espírito Santo, revela o teu propósito, e que nosso sacrifício de louvor seja a semente para um milagre. As palavras dela ecoaram como um clamor aberto ao coração de Deus, levando a multidão a um novo nível de expectativa. A luta estava longe de terminar, mas o plano soberano de Deus começava a se desenhar no horizonte. Haveria uma resposta assim que a luz enfrentasse a escuridão mais uma vez? O que mais Deus tinha reservado para eles neste dia que parecia se estender em eternidade? O ambiente reverberava com o poder das vozes unidas, e a mulher de fé percebia que a atmosfera estava mudando. As palavras que ecoavam de seus lábios ressoavam no céu, e a conexão com o Altíssimo parecia mais intensa do que nunca. Enquanto a multidão clamava com fervor, a luz que descia sobre eles revelava a presença de Deus, que estava prestes a cumprir suas promessas. Ó Senhor, vem e toca cada coração! Implorava a mulher, seus olhos fixos no homem opositor, que agora vacilava diante do peso da adoração. Ele estava dividido, cada palavra de louvor parecendo cortar as correntes que o mantinham preso à escuridão. Sua sombra, antes ameaçadora, parecia agora mais frágil, como uma folha ao vento. O grito de batalha da multidão crescerá,
e o homem, agora à beira do colapso emocional, fechou os olhos em busca de um refúgio que não poderia encontrar. Quem é este que clama? Ele se perguntou, em sua mente atormentada. Onde estão as minhas certezas? Onde está a minha força? E como que respondendo à sua angústia, o céu se iluminou ainda mais, revelando um caminho de esperança que se estendia diante dele. Naquele instante, a mulher de fé, imbuída de determinação, fez um movimento em direção ao homem, como se as correntes invisíveis que o prendiam estivessem sendo puxadas por um poder maior. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda opressão se rompa. Suas palavras ecoaram, e a multidão acompanhou o seu clamor, fervorosamente invocando a libertação. As serpentes das sombras, antes tão dominantes, começaram a se recuar, como se soubessem que haviam perdido sua autoridade. O que vê os meus olhos, pensou a mulher, é apenas a sombra da batalha, mas a vitória já pertence ao Senhor. Ela sabia que as Escrituras diziam em Isaías 54:17 que nenhuma arma forjada contra nós prevaleceria, e essa promessa era sua armadura. Enquanto o clamor aumentava, o homem opositor finalmente abriu os olhos. Um brilho cálido dançava neles, uma luz que ele não reconhecia, mas que atraía seu coração como um imã. Ele estava à beira de um abismo entre a escolha de permanecer na escuridão ou saltar para a luz. Se apenas eu puder tocar, pensou ele, neste poder que eles possuem. As correntes invisíveis começaram a se desfazer, e uma bondade inesperada encheu o vazio em seu peito. Ele sentiu como se as vozes da multidão estivessem chamando por ele, buscando como se cada nota de adoração fosse um fio que o atraía para fora de seu esconderijo sombrio. Tenho que me levantar, decidiu. Ao perceber a metamorfose que ocorria, a mulher de fé se entregou em oração. Deus, em teu nome poderoso, lança fora todo medo e dúvida. Que essa alma encontre paz e redenção. A intensidade de sua súplica era palpável. De repente, o homem deu um passo à frente. A multidão irrompeu em clamor, e a mulher se voltou para ele, encorajando-o com um sorriso que emanava compaixão. Venha, irmão. O Senhor está te chamando para a liberdade. Então, em um ato não apenas de fé, mas de um desejo profundo de restaurar sua vida, o homem se lançou para os braços da graça. Eu me rendo, Senhor, gritou, e as lágrimas correram por seu rosto. A força poderosa da libertação penetrou em sua alma e, naquele momento cara a cara com a luz divina, as sombras que o cercavam foram dissipadas. Os aplausos da multidão ecoaram enquanto eles viam a transformação. E nesse clamor de vitória, surgir de entre a fumaça de seus antigos medos, encontrou expressão um novo cântico. As palavras de Salmos 1, 2, 6, 5 ressoaram na mente da mulher: os que semeiam em lágrimas, com alegria cegarão. E enquanto a glória de Deus preenchia o local, as tonalidades do céu acima deles mudaram, como se o próprio firmamento estivesse se movendo para testemunhar aquele milagre. Aquela batalha não era apenas a vitória de um homem, mas uma prefiguração de algo maior que estava por vir. O que mais o Senhor tinha nos planos? A mulher de fé sabia que havia mais para se revelar. Espírito Santo, continua teu trabalho, orou silenciosamente, enquanto a expectativa de novos milagres se erguia com força nas chamas que ardiam em seus corações. E assim, nos interstícios de uma vitória, uma nova perspectiva surgia: o que sucederia ao levantar-se de cada vida marcada por sombras? O plano soberano de Deus não tinha limites, e em cada alma que clamava, havia a promessa de uma nova história se desenhando sob suas asas. O que mais Deus havia preparado para aqueles que ela chamou para caminhar na luz? A luz da manhã se espalhava pelo horizonte, envolta em nuvens douradas, enquanto a multidão ainda celebrava a recém-conquistada liberdade daquele homem. A mulher de fé, agora atenta às mudanças que ocorriam ao seu redor, percebeu que as vozes de louvor não cessavam, mas eram elevadas a um novo nível. Era como se os planos de Deus estivessem sendo desvelados, um mistério glorioso prestes a acontecer. Senhor, eu clamo por mais, murmurou ela em seu coração, com um desejo ardente de que algo grandioso se manifestasse naquele dia especial. Então, à medida que sua fé se espraiava acima da exuberância ao seu redor, ela notou uma figura solene de pé perto da borda da multidão. Era um homem de aspecto austero, cuja presença parecia conduzir um eco de reverência. Os murmúrios de curiosidade à sua volta cresceram. Quem é esse homem?
Indagou alguns, enquanto outros se perguntavam se naquela massa de pessoas novas bênçãos estavam para ser derramadas. A mulher sentiu uma unção divina pairar no ar, como se o próprio céu estivesse se preparando para revelar um aspecto do plano soberano de Deus que ainda não poderia imaginar. O homem se aproximou lentamente, e o silêncio se instalou como uma respiração contida. Quando finalmente falou, sua voz era como um trovão suave, e suas palavras cortavam a atmosfera com poder. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, e trouxe uma mensagem para aqueles que creem. Ele olhou diretamente para a mulher de fé. O que vocês testemunharam aqui não é apenas um ato de libertação, mas um prenúncio de reavivamento que se aproxima. As palavras penetraram no coração da mulher, reavivamento. Em sua mente, ecoaram as promessas de Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Havia um convite irresistível à resposta, ela sentiu a urgência de agir. Aceitem esta mensagem, pois muitos de vocês carregam fardos que não foram cumpridos. É hora de liberar o que os mantém presos e abraçar a transformação do Senhor. As vozes da multidão estavam agora em expectativa, a esperança ardendo em seus corações. O homem continuou, com uma intensidade que fez a mulher sentir-se quase levitando. Assim como o Senhor trouxe libertação a este irmão, também está prestes a elevar vidas e cidades. Preparem-se, pois vem um tempo em que o arrependimento e a fé serão como rios transbordantes. Uma onda de amém abalou a multidão, cada palavra ressoando como um tambor de guerra espiritual, e então, o homem parou, observando cada rosto, cada olhar expectante. Mas não se esqueçam, é preciso se despir de toda a maldição que os prenda a dívidas de confusão e desespero. Quebrar as correntes requer entrega e reflexão. Quem aqui aceitará o desafio de se render completamente ao Senhor? A mulher de fé sentiu seu coração acelerar. Ela sabia que aquele comprometimento ia além de uma simples oração, era um chamado à coragem e ao temor de Deus. Mas como poderia alguém que já havia sido libertado proteger-se de recaídas? A palavra de reflexão cortou seu íntimo, como se fosse um aviso proferido por outro profeta, a levar cada um a confrontar suas próprias sombras. Nesse momento de introspecção, um anseio profundo emergiu com fervor. O homem continuou, avançando entre a multidão, a cada um que desejar se levantar, prepare-se para quebrar as correntes que o mantinham preso. Venham, e juntos clamaremos pela redenção. As palmas das mãos se uniram, e o grito coletivo levantou-se novamente como trovão, ecoando a declaração de Romanos 8:1. Portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Com esta convocação, a mulher de fé sentiu-se compelida a responder, a se unir em um clamor fervoroso de ação. O que mais estava prestes a surgir neste misterioso avivamento? A multidão estava pronta para experimentar a ação do Espírito Santo. E assim, em meio ao fervor, ela soube que uma nova revelação se aproximava, uma chamada ainda maior para todos que buscavam a intimidade com o Altíssimo. E enquanto as vozes se entrelaçavam em um clamor por transformação, a mulher de fé percebeu que no fundo de sua alma batia um novo chamado, um eco dos céus. O que mais Deus tinha escondido em seus planos? O que seria revelado ao clamar por liberdade total? Uma expectativa divina pairava no ar, o futuro aguardava, vibrando com as promessas ainda por se cumprir. Aquele momento, carregado de expectativa, estava prestes a se desdobrar em algo mais profundo. Enquanto a mulher de fé lutava contra a dúvida, um silêncio reverente permeou a multidão. O homem que havia falado em nome do Senhor fez uma pausa, seus olhos parecendo enxergar além da superficialidade do presente. Ele ergueu as mãos, um sinal de que o poder celestial estava prestes a se manifestar. Ouçam, povo de Deus! O Senhor tem um plano que se desenrola como um fio dourado na tapeçaria da história. A libertação que testemunharam é apenas um vislumbre do que está por vir. Pois assim como ele prometeu, ele também cumprirá suas promessas. Outras correntes devem ser quebradas, e outros grilhões devem ser desfeitos. As palavras do homem penetraram fundo nas almas aflitas, assim como as flechas de um arqueiro certeiro. À medida que o fervor aumentava, o homem continuou, agora com uma determinação ainda mais ardente. Quanto mais vocês precisam clamar! Quanto mais precisam buscar a face do Criador! Ele não traz bênçãos superficiais, mas derramas abundantes sobre aqueles que se humilham diante dele.
Abra o seu coração para a transformação, permita que ele entre em cada cantinho escuro. A multidão, tomada por um espírito de unidade, começou a clamar: Senhor, vem e age, vem e transforma, vem e liberta. E no clamor coletivo, a mulher de fé sentiu algo mudar dentro dela. Através da sua vulnerabilidade, um rio de esperança começou a fluir, restaurando a coragem que havia se perdido. Assim diz o Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, continuou o homem, sua voz agora como uma música doce aos ouvidos da mulher. As promessas de Deus se tornaram um mantra, lembrando a todos que a verdadeira liberdade reside em Jesus. Mas, antes que a comemoração pudesse se instaurar, um súbito estalido de trovão cortou o céu azul. As nuvens, anteriormente douradas, foram rapidamente cobertas por um som de ventos impetuosos. O homem olhou para cima, o semblante mudando, como se visse algo que os outros não podiam. A tempestade se aproxima, mas não temam. O Senhor se levanta como um guerreiro diante dos que lutam. Neste momento, a mulher de fé sentiu um chamado mais forte. O que a tempestade significa, Senhor? O que mais o Senhor tem reservado para nós? O coração batia freneticamente, a consonância entre a natureza e o clamor humano gerando uma expectativa palpável. A multidão, agora à beira de uma revelação sobrenatural, aguardava em silêncio. E o homem, agora um arauto do que estava por vir, declarou: Prepara-se, pois a tempestade não trará apenas juízo, mas também colheita. Assim como um lavrador semeia, também o Senhor está prestes a semear seus dons em vocês. A chuva que vem é para a frutificação. As palavras ecoaram, reverberando em cada coração. E assim, a mulher de fé sentiu um calor intenso. Algo muito maior do que esperava se desenrolava. Mas haverá divisão, disse o homem, com uma aura de gravidade. Não são todos que estão preparados para receber. Aqueles que persistirem em suas dúvidas e fardos, novamente serão deixados à margem. Preparem-se, pois a hora do discernimento chegou. O pavor e a esperança coexistiam. A multidão se aproximava da borda do desconhecido, o medo do que a tempestade poderia trazer e a esperança do que a promessa de Deus poderia cumprir. O homem agora olhou diretamente para a mulher de fé. Você, que busca o que mais há, escute, o caminho da pureza é difícil e a luz do Senhor testará o coração. Prepare-se, pois os céus se abrirão. Ela se fez forte neste desafio, clamorosamente refletindo sobre suas próprias falhas. O que isso significará para mim e para os meus? Uma nova expectativa surgia em sua mente. Quem, além dela, aceitaria o chamado? O gosto da redenção começava a se misturar ao aroma da transformação iminente, revelando um plano ainda não revelado. Tremores de temor e reverência flutuavam sob a superfície, à espera do evento culminante. O que mais poderia Deus revelar? Novas promessas estavam para se desvelar, mas, com isso, emoções conflitantes emergiam. Como permanecer firme no convite ao reavivamento se as próprias correntes ainda se entranhassem na terra de seus corações? O futuro tornava-se um caminho a ser trilhado, onde cada passo ressoava com a possibilidade de grandeza divina. E assim, a mulher de fé ficou em pé, decidida, pronta para o que vinha, sem saber que a tempestade dentro dela também necessitava ser acalmada. A tempestade se agravou, e os ventos começaram a soprar com força, como os rugidos de um leão. A multidão tremia, e muitos cobriram seus rostos, temendo a manifestação de poder divino que estava por vir. A mulher de fé, por outro lado, sentia um turbilhão de emoções, uma mistura de apreensão e esperança que a habilitava a permanecer firme. De repente, o homem que falava em nome do Senhor se voltou de modo súbito, como se algo o tivesse tocado. Seu olhar fixou-se na mulher com um brilho que parecia atravessar a tempestade que se formava dentro dela. Sim, você! Ele chamou, com uma voz que soava como um trovão e um sussurro ao mesmo tempo. Os céus estão abertos, e o que foi prometido será revelado, mas você precisa clamar com fé. E ela clamou, sua voz ressoando acima da tempestade: Senhor! Em ti eu coloco minha esperança. Liberta-me de tudo que me oprime. Nesse instante, um relâmpago cortou o céu, e a multidão, com respirações suspensas, sentiu uma onda de eletricidade no ar,
um sinal da presença sobrenatural de Deus. Oração! Exclamou o homem, com fervor contagiante. A oração é a chave que abre as portas do céu. A tempestade que vem não é apenas um sinal de julgamento, mas também um tempo de libertação. Clame por aqueles que não têm força. Clame por sua família, por aqueles que se perderam nas trevas. O poder do Senhor está em seu povo, pronto para quebrar todo o cansaço e dor. Muitos da multidão agora se levantaram, respondendo ao seu chamado, orando em voz alta, clamando por libertação e cura. A mulher de fé sentiu seu coração ser preenchido por um amor divino que enchê-la-ia para sempre. Ela viu rostos que ela conhecia, sendo libertos e curados pelo poder da oração coletiva. E assim diz o Senhor: não temais, pois estou convosco, não vos assombreis, porque eu sou o vosso Deus. O homem continuou a proclamar. E enquanto falava, nuvens escuras começaram a se dispersar, revelando um céu limpo e resplandecente. Esta é a hora do entendimento. Ele declarou, sua voz agora como um canto angelical. Os que estavam perdidos encontrarão seu caminho, os enfermos encontrarão cura, e os cativos, sua liberdade. Mas lembrem-se, conta-se também a fé de cada um. Não pode haver dúvida em vossos corações, pois o Senhor não se alheia da falta de confiança. A mulher de fé, sentindo uma onda de encorajamento, olhou para as pessoas ao seu redor. Viu lágrimas de alegria e saudade de sofrimento fluírem de seus irmãos. E enquanto clamava, sentiu que sua própria corrente estava se quebrando, um peso sendo levantado de seus ombros. E assim, a tempestade passou, acalmando-se, mas não antes de ressoar a mensagem final, como um eco profundo na alma de todos presentes. O homem levantou os olhos ao céu, e, com um ar de autoridade, declarou, mas cuidado! O inimigo não está longe, seu plano é dividir e conquistar. Mas diz o Senhor, aqui, a Assembleia será fortalecida, e juntos prevaleceremos contra o mal. A mulher de fé percebeu, em meio à glória divina, algo que a fazia estremecer. O que significaria essa divisão que se aproximava? O que mais o Senhor desejava revelar? Seu coração se enchia de uma força nova, mas as perguntas persistiam. Que tipo de batalha enfrentaremos, Senhor? O que significa para nós, como povo, esta luta a caminho da salvação? E enquanto os ecos da palavra do Senhor ressoavam nas suas mentes e corações, o céu ficou silencioso, como se estivesse aguardando a manifestação do divino. O futuro continuava a se desdobrar, e as revelações aguardavam a hora certa para serem despejadas. Com um olhar firme, a mulher de fé preparou-se para enfrentar não apenas a tempestade do exterior, mas também a tempestade de fé e dúvida que ainda residia dentro dela. Estava pronta para descobrir o que Deus estava prestes a fazer em sua vida e na vida de seu povo. A calmaria após a tempestade pairava sobre o grupo, um manto de silêncio que deixava espaço para a contemplação e a reflexão. A atmosfera, embora ainda carregada de expectativa, parecia agora trêmula com os ecos da intervenção divina. A mulher de fé, com o coração pulsando forte em seu peito, fixou seu olhar na figura do homem que tinha trazido a mensagem. Ele representava coragem e clareza, um arauto do que Deus estava prestes a realizar. O que mais está por vir, Senhor? Ela murmurou em seu coração, sentindo uma necessidade crescente de saber sobre o futuro que aguardava todos ali. Os murmúrios da multidão estavam se acalmando, mas ainda havia uma centelha de expectativa no ar, como se o céu estivesse apenas começando a se abrir. O homem, percebendo a inquietação no espírito da mulher, voltou-se novamente para a multidão e declarou: o Senhor tem algo profundo para revelar, e é neste momento que precisamos estar atentos. O que virá a seguir exigirá fé como nunca antes, a fé que supera a dúvida, que não se deixa levar pelas circunstâncias, mas que acredita nas promessas de Deus. As palavras ecoaram como um chamado, e muitos começaram a inclinar suas cabeças, buscando na oração a sabedoria e o discernimento necessários para os dias que se aproximavam. Era um convite à reflexão, um chamado à intimidade com o Criador. Mas não se esqueçam, meus irmãos, continuou o homem, a jornada sempre trará desafios. Em 2 Coríntios 5:7 está escrito, porque andamos por fé, e não por vista. Esta é a hora de avançar mesmo quando as coisas parecem sombrias.
Ele olhou profundamente nos olhos da mulher de fé e acrescentou: Você está pronta para ver com novos olhos o que Deus preparou? Pois a visão espiritual é um dom que precisamos buscar com fervor. A mulher de fé sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se o Espírito Santo estivesse sussurrando promessas de mudança e revelações. Ela fez uma pausa para contemplar a profundidade do que estava sendo compartilhado. Estava pronta para encarar a luta, mas almejava desesperadamente que a luz divina iluminasse os caminhos ainda obscuros em sua vida. Enquanto isso, no horizonte, nuvens de tempestade começaram a se dissipar, e raios de sol começaram a penetrar, criando um espetáculo deslumbrante de luz e sombra que dançava sobre os rostos presentes. O homem, percebendo a mudança na atmosfera, declarou: Assim como o sol brilha após a tempestade, a luz de Cristo nos guiará através das dificuldades que se avizinham. É hora de deixá-las para trás e avançar na certeza da vitória. Os brados de Amém ressoaram na multidão, e a mulher de fé uniu-se ao clamor de sua comunidade. Era uma busca por clareza, uma convocação unida para o propósito divino. Mas dentro de seu ser, uma nova questão emergiu: o que exatamente precisamos fazer para nos prepararmos para o reavivamento que se aproxima? Movimentos de inquietação começaram a aflorar em seu coração. As palavras do homem a instigaram em busca de um passo a mais na jornada de fé que estava prestes a ser vivida. Preparem-se para o que está por vir! Exclamou o homem, seu tom enfatizava a gravidade do momento. Vocês devem buscar a face de Deus com fervor, pois Ele está preparando um novo mover que trará cura, libertação e reavivamento, mas isso requer um coração disposto a ser moldado pelas suas mãos. Os olhos da mulher brilharam com a convicção de que deveria liderar o grupo, condução que realizariam juntos, orando por um toque do Espírito Santo. Em sua mente, a palavra de Lucas 11:3 ecoava: Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Vamos junto buscar ao Senhor! Gritou ela, sua voz unindo-se a um clamor coletivo. Que cada um de nós expresse suas necessidades, suas lutas. Venham, oremos por um derramar do Espírito. Nós devemos estar prontos para receber. Comunisamente, todos se reuniram em círculo novamente, as mãos entrelaçadas, como um baluarte de fé. Enquanto corações se erguiam ao Altíssimo. A mulher começou a orar, sua voz se elevando em um intercurso fervente enquanto ela clamava pela bondade e revelação do Senhor. Ó Senhor, Tu que trazes luz às nossas trevas, revela o Teu plano a cada um de nós. Nós desejamos, Senhor, estar em sintonia com a Tua vontade, clamar por nossas vidas e pelos que ainda não conhecem o Teu amor. Faz de nós canais de transformação e avivamento. Enquanto oravam, uma presença poderosa começou a envolver o grupo, e uma sensação de paz e amor atravessou cada coração presente. Então, a mulher de fé viu novo fogo brotar nos olhos de seus irmãos. Umas lágrimas de alegria escorriam, enquanto outros levantavam as mãos em adoração. Ela percebeu que a presença de Deus estava sendo palpável, revelando a intenção de se mover poderosa e milagrosamente em meio à sua comunidade. Mas ao mesmo tempo, um peso crescente começou a invadir seu espírito, um alerta que indicava que forças malignas ainda estavam à espreita. Ela lembrou da batalha que havia ocorrido e das dúvidas que poderiam querer se infiltrar novamente. O Senhor está nos desafiando a encarar não apenas as bênçãos, mas também os obstáculos que ainda podem estar à nossa frente. Fiquem alertas, irmãos! Ela exclamou, sua voz agora refletindo um novo ardor. A proposta do reavivamento também haverá de exigir resiliência. Qual seria a forma da grande luta que aguardava? A mulher de fé apresentou a questão à sua alma. Como seriam aqueles dias pela frente? O que Deus ainda preparava não apenas para eles, mas para aqueles que ansiavam por transformação neste vale. Com um fervor renovado, ela olhou para o céu. A luz começava a se intensificar à medida que a presença do Senhor se tornava ainda mais palpável. De repente, uma nova mensagem se formou em seu espírito. O tempo de libertação não é somente um momento, é um chamado à ação. O derramar do Espírito estava próximo, mas o que estaria para se revelar além disso? O próximo ato do plano soberano de Deus estava prestes a ser desenrolado, e seus corações estavam sedentos por mais da sua glória.
É nesse momento, entendendo que a jornada continuava, que o grupo esperaria com ânimo e fé pelo que estava por vir.